Pessoal, caímos aqui, mas hoje eu vou convidar o pastor novamente. Peço perdão a todos. Eu não sei o que aconteceu. Pode ser que acho que provavelmente foi a minha internet aqui. Eu já vou convidar o pastor novamente aqui. Tá bom? O papo tava bom demais. Já vai convidando pessoas aí, tá bom? Convida o pessoal aí. O pastor vai entrar novamente. A gente já vai. Deixa eu avisá-lo aqui. Ô pastor, vamos lá. Caiu aqui, pastor. Oi, pastor. Pronto, Caiu aqui. não tem problema. Isso, E isso o é um papo tá, advento o de papo quem tava ótimo participa. já. Então, não, mas não tem problema. Tá aqui guardadinho. Eu estou acostumado com isso. A internet hoje, nesses horários ainda, então nem se fala, Sim, né? sim. Mas como eu estava dizendo, Tuti, não é só a palavra que desencadeia, né, a depressão. Tem outros fatores. Eu estava dizendo, me referindo à falta paterna, ou seja, o pai está presente, mas é ausente presencial. Nós passamos, a nossa geração passou muito por isso. A falta materna, uma gravidez não desejada, é, é, a projeção que os pais têm sobre seus filhos causa depressão. Então, o pai não foi nada, mas ele projeta que o filho vai ser jogador de futebol. Ele projeta que o filho vai ser médico, vai ser advogado. E a sociedade faz isso. E a gente vai culturalmente assimilando essas coisas. E o ser humano que cresce para ser independente, individual, acaba, muitas vezes, entrando na depressão pelo simples fato de não atingir a projeção do outro, a expectativa do outro. Então, são vários fatores que estão aí desencadeando depressão. Tem alguns amigos aqui, inclusive o Dr. Tiago Maranhão, um amigo meu, amigo, brother mesmo, está aqui na live. Várias pessoas aí top da psicanálise, viu? Que legal. Pessoal, então, enquanto isso, você pode até também comentar, o Dr. Tiago, se quiser fazer algum comentário aqui, a gente está aberto aqui. E você que entrou agora aí, nós tivemos um probleminha técnico, pode mandar o aviãozinho pro seu amigo aí, pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, ouvir algo diferente. Além disso, pastor, a gente vê também na Bíblia algumas pessoas, alguns personagens, Davi, por exemplo, o senhor pode até me ajudar, viu, pastor, se eu estiver falando uma coisa errada Sim, aí. sim. Davi, entendo, o senhor acha que alguns momentos de Davi também foram alguns momentos depressivos? Muitos, muitos, muitos momentos. Eu vou dizer para você que um dos momentos mais depressivos da vida de Davi, que ninguém percebe, é quando Davi fica no palácio no tempo da guerra. A gente só fala do pecado que ele cometeu, mas não entende o que leva um rei vitorioso, um rei que sabe o que tinha que fazer, que era vencedor, guerreiro, a ficar dentro da sua casa. Gente, o que leva um homem a ficar dentro da sua casa, a não ser o medo, a não ser o peso de um exército? Nós temos o exemplo de Elias, com a ameaça de uma mulher. O cara vai lá, acaba com sei lá quantos profetas, 450 profetas, faz o estardalhaço. Aí uma mulher manda um mensageiro dizer assim: ó, quero sua cabeça. A Bíblia diz que o quê? Que Elias corre e entra na caverna. Então, assim, a depressão ela permeia toda a Bíblia. No Novo Testamento, a gente vai ver Pedro depois da negação, antes da negação, homens depressivos. Jesus fez questão de escolher homens galileus, que era um lugar onde era depositado aqueles homens que não deram nada, não tinham aptidão para nada, ia ser pescador. E é interessante, Jesus passa justo na Galileia para pegar 12 caras que tinham que ser transformados de dentro para fora, de todas as formas, para incendiar o mundo. Mas eram homens que tinham problemas, né? Extrema. Então, assim, a Bíblia ela é repleta disso, né? Nós vamos ver isso, nós vamos ver o que mais. Deixa eu lembrar de mais alguém aqui. O próprio Eliseu, na partida do Elias, ele fica de um lado do Jordão, e a Bíblia que diz que do outro lado estavam uns 50 profetas querendo saber, não dele, querendo saber de Elias. Olha que frustração. E ele com a capa do cara, né? Aliás, é a única vez que ele pega e usa a capa, é aquela vez, ele pega, abre, volta e diz, ó, agora o Deus de Elias é comigo. Abandona a capa, ou seja, cortei simbiose, cortei meu cordão com Elias, toca a vida, mas aí você vai ver o primeiro ato pastoral dele. Aí ele sai, 40 meninos, vai lá e começa a chamar de careca. O que ele faz? Ele promove 40 velórios.
Ora, vem uma ursa e devora os 40 mil. Alguém já pensou nas mães que perderam seus 40 filhos? Por Verdade. quê? Porque ainda estava vivendo isso. Quando a gente vai lendo a Bíblia com essa ótica psicanalítica, é excelente. Olha, eu aconselho qualquer líder, qualquer pastor, qualquer pessoa que queira se envolver no cristianismo verdadeiro, a entender também que a Bíblia ela é maravilhosa por si só. Ela não precisa de atualização, não precisa de nada. Mas ela precisa de uma leitura apurada, de um estudo muito bem feito para a gente entender essas questões. Isso não se prega, porque isso não dá aplauso. Isso não Verdade. dá quórum. Isso gera E é, mentes transformadas. e é aí que eu já aproveitar e engatar essa minha outra pergunta, né? Outro bate-papo aqui. A gente vê muita dificuldade disso, de ser conversado na igreja, tanto de pregação quanto no dia a dia, né? Hoje, dificilmente tem uma igreja com um pastor, né? A gente está generalizando aqui, mas com um pastor preparado como o senhor, digamos assim, para saber ter o discernimento do que é de fato algo físico e do que é de fato algo espiritual. Antigamente era se tratado de uma situação só, e o cristão, entre aspas, ele tem um preconceito, digamos assim, para buscar alguma ajuda. Então, hoje, no dia a dia, o que o senhor acha disso? A gente tem ainda, existe muito esse preconceito, onde eu ouvi alguns dias, o psicólogo meu é a minha cinta, do meu pai, ou na igreja, né, por ser cristão, eu não O preciso meu também era. disso. O meu psicólogo que meu pai pagou era assim também. Mas sabe o que acontece? A verdade é que a igreja, ela, ela foi responsável por ferir muitos, uma grande parte dos dela. Aliás, a maior mancha que a igreja tem é que ela é uma das instituições que mais feriu os seus. Eu digo a igreja no geral. Quando a gente pega a igreja, desde os apóstolos, quando Constantino invade a igreja ela passou a ser causadora de ferida. Né? Então ela sempre foi formatadora. Tem que ser assim. Lembra das doutrinas, Tuti? Eu fui da congregação, você foi criado na Assembleia. Então você sabe do que eu estou Assembleia. falando. Tinha que ser assim. Eu não tenho nada contra os assembleanos, nem contra a congregação, pelo contrário. Mas era assim, assado. A gente usava calça com quichute, não podia usar bermuda, o demônio estava dentro da bola, e a gente o que mais gostava era a bola. Enfim. Então, assim, hoje existe sim, mas hoje está existindo uma nova leva de pastores, que são os pastores formados nessa nata superficial chamada internet, nessa nata superficial chamada pós-modernidade. Então, assim, trabalhar nesse sentido leva tempo, dá trabalho. Essa questão, essa ideia de mega church que invadiu o mundo, né? E esse movimento da teologia da prosperidade, que pastor bom é pastor que tem muita gente, está trazendo uma série de pastores, eu não vou dizer despreparados, porque eu não posso julgar, mas que não estão se entregando verdadeiramente à missão que tem. Você vê o cara mais preocupado em se autopromover do que cuidar. Porque, veja, isso é cuidado, você sabe. Você me conhece, você sabe que desde o início sempre fui de casa em casa, visitar, comer, brincar. E isso leva tempo. E tratar pessoas psicicamente é pior ainda. Porque as ovelhas, elas não querem ser tratadas, elas querem ser formatadas, né? Então, desfazer crenças é o pior trabalho para o pastor desse século. Desfazer crenças limitantes, religiosidade, né? Eu digo lá na minha igreja, o cara vai lá, eu tô de barba, eu tô de camiseta, eu não tô de blazer. Tem gente que fala, nossa, eu já preguei de boné só para ver a reação. Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa desfazer para que a gente possa ter uma mente renovada. Agora, veja, eu não estou falando que os antigos fizeram errado. Eu estou dizendo que eles não tinham a preparação, não tinham a disponibilidade que nós temos hoje para acessar conhecimento. E hoje, infelizmente, essa geração também não está acessando da forma que pode. Então, o meu temor é que a próxima geração seja uma geração ainda mais fraca. Porque da minha geração é mais fraca do que a anterior. A anterior tinha uma geração da palavra. A gente não pode negar o poder da palavra. Mas faltava instrução, conhecimento. Hoje, talvez a minha geração tenha mais conhecimento. Falta um pouco da palavra. As pessoas não conseguem associar as coisas. Então, isso causa problema para o pastoreio. E trazendo até para dentro da nossa igreja, a gente está sempre falando para o pessoal, no geral, né? A gente está generalizando a igreja num todo,
como um todo de fato. E eu tenho 44 anos, então nasci na igreja e a gente sabe das dificuldades que tinham para falar dos temas dentro da igreja, e Sim, esse é um dos temas que a gente vê muita dificuldade, né? Por isso que até entendo do pastor, hoje psicanalista também, Ezequiel, ter tratado esse assunto de uma forma tão peculiar, né? E levar isso para o corpo de Cristo aí em Valinhos, e também para atender as pessoas. Mas a gente vê no próprio cristão, eu acho que a gente traz isso como uma premissa, algo lá atrás, dessa dificuldade de se abrir, né, pastor? Até porque sim. eu acho que hoje a dificuldade maior é dos líderes, né? Hoje, por exemplo, um líder, se faz um apelo na igreja, o líder até fica meio assim de ir na frente. Vamos falar assim, não vamos nem chegar na questão da psicologia aí, né? Ou da Sim. psicoterapia, mas mais de se abrir. Então a gente vê essa dificuldade de não ter com quem se abrir, e eu também, por ser um líder, de olhar para o lado, achar que alguém pode pensar alguma coisa, né? Referente à vida dele. A grande dificuldade hoje, Tuti, é que as pessoas elas têm medo de se abrirem porque quando fizeram, infelizmente foram abertas em público. Eu sou de um tempo, eu tenho também 44 anos, nós somos 78, geração boa, futebol, seleção inesquecível. Não ganhamos, mas Tricolor jogava bem tricolor, ainda. com certeza, geração boa. Mas olha que interessante, eu sou de um tempo em que, infelizmente, o pecador era exposto mais do que o seu pecado. Isso criou uma dificuldade. Então, ó, pastor Lázaro, reverendo Lázaro Valverde, bispo, está aqui com a gente. É complicado você trabalhar isso. E hoje, nós estamos vivendo uma geração contrária. Até querem se abrir, mas a falta de acessibilidade da liderança também afugenta as pessoas de se abrirem. Hoje, tem líderes que são inacessíveis. O camarada chega num patamar de liderança que ele se coloca que ele não se permite ser acessado, né? Então, eu penso que nós precisamos ter uma renovação da antiga com essa nova, uma média e ter acesso. Hoje, por exemplo, o meu gabinete, o meu consultório ele é aberto. As crianças sabem que podem entrar, os adultos sabem que podem entrar. Basta, né? Antigamente a gente tinha medo. Você lembra do tempo que tu falava, ó, na congregação era salinha. Entrou na salinha, Isso. você está perdido, né? A gente tinha medo de entrar no gabinete pastoral, porque a figura de quem entrava era uma figura de quem ia ser reprimida, ia ser disciplinada, era um pecador que fez alguma coisa errada. Hoje não. Só que eu preciso dar acessibilidade. E aqui vai uma aspas, mas eu tenho que aproveitar o seu canal, que é muito bem difundido, para falar isso. Quando nós formos mais acessíveis, como Cristo foi, a igreja será mais cristocêntrica do que ela é hoje. Entendeu? E nós precisamos disso. Como que eu faço isso? Quando eu abdico do meu ego. Quando eu sei quem eu sou e eu não preciso suprir expectativa do outro. Eu não me meço por fulano de tal que pastoreia 5 milhões, por fulano de tal que pastoreia 2. Não, eu sou eu. Ponto. Quando eu estou bem tratado comigo mesmo, eu não tenho dificuldade. Não tenho medo que a minha ovelha fale para mim, eu vou sair e vou para outra igreja. Eu estou numa cidade de 120 mil habitantes que tem 2 famílias da fé. É a primeira vez que acontece isso na história da cidade. Estava falando hoje. Vou receber um título lá e eu estava dando uma entrevista. É a primeira vez. Quando eu cheguei, tinha uma. Mas Deus nos usou para ter 2. Porque o reino é multiplicativo. Mas a gente não. A gente é divisório. A gente quer dividir. Não, deu. Não. Pera aí. Aqui não deu nada. Aqui multiplicou. Né? Agora, você precisa saber quem você é. A falta de identidade também é um problema hoje nessa nova geração. Tanto de cristão Amém. quanto de líderes. O pastor, e como que anda junto a questão da cura, da tratativa para essas pessoas, né? Hoje tem várias pessoas que, além de estar nos assistindo agora ao vivo, a gente vai gravar isso, vai ficar no YouTube. Como que a pessoa pode buscar isso? Pensando tanto na igreja quanto na parte física. O senhor acha Olha, que consegue andar junto? Ou porque às vezes também pode se confundir, né? A pessoa que ela está tratando a parte da psicoterapia, às vezes não funde ou não bate as informações, né, da crença. Como que o senhor pode dizer para quem está ouvindo aí e está passando por um momento difícil hoje, né? olha, eu diria o seguinte: tudo anda junto com o evangelho. O evangelho,
ele não está à parte de nada. Só que nós precisamos ter uma maturidade para, em determinado momento, separar algo que é do evangelho e algo que é da minha questão particular. Então, veja, eu tenho esse costume. Meu paciente chega na anamnese que eu faço, eu vou logo descobrindo o que você precisa. Me fala um pouco. Então, a anamnese, ela vai me dar aquela ficha do paciente. Opa, peraí, detectei isso aqui, ó. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar isso aqui em você, e isso aqui você procura seu pastor. A gente tem que ter essa capacidade, entendeu? Agora, que anda junto, anda. Procure profissionais que saibam se diferenciar. Veja, eu sou psicanalista, mas eu digo, eu sou psicanalista cristão. Ok? Por quê? Porque tem todo quanto é tipo de psicanalista. Tem psicanalista que vai procurar ele, você nunca mais vai ser crente. Entendeu? Ele vai falar, não, filho, você não precisa, você precisa. E eu não, eu sou cristão. Então eu digo, deixo bem claro. Agora, eu não sou, eu não uso do aconselhamento para fazer psicanálise. Pelo contrário, tem que separar. Isso aqui é caso de terapia, isso aqui é aconselhamento. Eu recebo muita gente de fora também, sabe, Tuti? Então, geralmente, eu encaminho os casos, o que precisa ser encaminhado, eu encaminho para o pastor. Você tem que ter essa noção. Falar, a minha prerrogativa não é ser seu pastor, é ser seu terapeuta. Né? E a gente precisa saber. Aí isso requer conhecimento, investimento de tempo, estudo. Né? É saber ai, mas eu não vou falar nada do evangelho. Cara, tem gente que entra no meu gabinete e não vê uma Bíblia. Não recebe oração, não tem vergonha de falar isso. Não é oração. Porque às vezes o cara chega lá e ele tá tão cansado de orar e não resolver. E ele, por quê? Porque ele não entende que não é oração, é uma atitude, é uma mudança, E a gente fica, vamos orar. Não. E chega a gente e fala, o senhor vai orar? Eu falo, não, aqui é meu consultório. Você quer que eu ore? Quero. Então vamos virar a chave. Entra de novo. Ô, meu irmão, paz do Senhor, abraça. Vem cá, vamos. Aí a gente ora. Entendeu? Não adianta. Tem coisas. Eu não tô aqui anulando o poder da oração, pelo amor de Deus. Quem tá me ouvindo aí, porque tem uns ouvidos aí, né? Mas eu estou dizendo, tem paciente meu aqui que tá assistindo, sabe do que eu tô falando. Você tem que ter essa capacidade, né? De Mas discernir isso é muito bom, porque às vezes a gente quer ouvir. É o dia a dia, né, pastor? É claro que é muito bacana entender, saber que existe um Deus que cuida da gente e um pastor que cuida da gente também como ovelha, mas às vezes a ideia, a expressão, aquilo que a gente quer falar é uma outra situação, né? E não vem só uma oração que a pessoa quer ouvir. Ela quer ouvir um aconselhamento, um direcionamento, né? O senhor comentou bastante de famílias, e eu até falei com a minha esposa por esses dias, a gente tem passado, num geral também, nós somos uma geração onde tem muitos pais separados, né? Onde a mãe cresceu, a criança cresceu com uma mãe solteira, e hoje a gente já vê uma distorção maior, que a gente hoje tem uma dificuldade de ter algumas ações e de ter algum resultado. Mas aí a gente vê que dessa geração para frente vai ser um pouco pior ainda. Porque agora está misturando muita coisa, não só uma mãe solteira, né? Mas está misturando de qualquer tipo de situação. E isso traz um reflexo para o futuro. Como para a gente lá atrás trouxe um reflexo. Né? De ter algumas decisões difíceis que a gente precisa tomar hoje. Eu, por exemplo, minha mãe solteira, e algumas decisões eu sei que eu precisava do meu pai, né, para hoje. E eu tenho essa dificuldade por esse motivo. Então, se a gente sente, né? E aí a igreja hoje, ela precisa estar preparada para ter essa situação. Eu acho que o pastor Lázaro, né? Ele queria fazer uma pergunta. Isso. Pastor, pode escrever, viu? Fique à vontade que a gente está no bate-papo aqui. É o nosso bispo, isso aí é o bispo da família da fé. Pensa no homem. É o pastor de Campinas? Ele é o bispo dos pastores. Pastor, é o meu chefe. É o meu chefe. Deus abençoe. Ó, ele já tá fazendo uma pergunta aqui. Pastor, Deus abençoe, viu? Eu também, domingo retrasado, nós estávamos lá com minha esposa, estava em Campinas, com a família da fé. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Qual a diferença entre conselheiro, pastor, coach, psicanalista e psicólogo? Dá um toque sobre isso. Meu Deus, eu sabia que ele ia colocar na frigideira. Ó, eu diria para ele o seguinte, pastor, ok? É o anjo levantado por Deus para cuidar do rebanho dele. Aquele que está à frente da igreja. Aquele que é responsável por
gerenciar ou gerir esse rebanho que Deus colocou na mão dele. Rebanho que não tem quantidade. Rebanho pode ser 1000, como pode ser 2 ou 3. Cada um tem o rebanho que Deus colocou. Ok? Conselheiro. Alguém que tem experiência na vida espiritual, vida matrimonial, no ciclo da vida no geral, e pode compartilhar de experiências vividas e principalmente de lutas vencidas, de coisas que ele tem vivência. Porque tem muito conselheiro que só tem o conselho, mas não passou pela experiência. Na minha humilde visão, viu, bispo? Eu estou falando aqui de um jeito bem para todo mundo entender. Coach. Para mim, coach esse mindset que a gente está vendo hoje, que é o quê? A galera que pegou a Bíblia, ok? Tudo que tinha na Bíblia, virou uma chavinha psicológica nela e falou, olha, vamos aqui, ó, vamos destravar isso. Coach é como se fosse aquela chave de destravamento. Só que o coach tem uma função. O coach nos desperta, na minha opinião, nos desperta para uma visão sobre nós mesmos, uma visão diferenciada. Por exemplo, num caso, vou citar o seu caso. Pô, eu preciso tomar decisões, eu não tive um pai, né? Às vezes um coach vai te ajudar a ser assertivo na decisão. É alguém preparado, mesmo sem a presença paterna, né? Psicanalista e psicólogo, nós temos ali uma dualidade que é o seguinte: um diz o que você tem, o outro ajuda você a conviver com aquilo que você é. Então, o psicanalista ajuda você a conviver. A gente vai fazer inferência sobre aquilo que você está passando, sobre aquilo que você está vivendo. Ok? E o psicólogo vai sempre apontar: você está com síndrome disso, você está com síndrome daquilo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E a gente não, a gente vai ajudar você a elaborar aquilo que você está passando. Basicamente é isso. O pastor, o conselheiro, ele seria um mentor também ou não? Seria mais ou menos um mentor? O conselheiro pode ser um bom mentor. Por exemplo, o pastor Lázaro é um mentor que eu tenho e é um excelente conselheiro. Por quê? Foi bispo, é bispo, tem experiências que eu não tive, tem mais idade. Eu sempre parto da premissa do seguinte: eu tenho que buscar em alguém que já passou o que eu estou passando. Esse negócio de conselheiro online, de internet, que não tem experiência, não tem casca, filho, não é conselheiro, é palpiteiro. Entendeu? Você lembra, nós somos ovelha do pastor Aníbal. Eu falo com todo orgulho, sou o que sou, porque aquele homem me aconselhou e disse: quando você voltar da sua lua de mel, você vai ser meu auxiliar, eu vou te ensinar a pastorear. Ponto. Ponto. A experiência dele, você lembra? Tinha semestre que eu pregava mais do que ele, nunca perdi uma ovelha para ele. E ele nunca ficou preocupado. Por quê? Porque ele era mentor e né? Você sabe, né? Tanto que a gente aprendeu com aquele velhinho. Aliás, um beijo para ele, que eu amo ele demais. Ó, Simar Tinazo, a pessoa colocou aqui, a geração sem limite. Tudo que pode, nada é errado. E é uma geração perigosíssima, né? Porque ao mesmo tempo que ela não tem limite, ela é limitada. Porque ela não sabe quem ela é. Sabe qual que é o problema hoje, Kurt? A gente sabia quem a gente era. Mesmo sem o pai, você sabia quem você era. Não, minha mãe está sozinha porque houve um problema. Essa geração não sabe. Essa geração é uma geração indefinida. E olha para você ver como existe algo espiritual nisso, né? O diabo está trabalhando agora, não é mais no jovem. Você lembra das nossas lutas de jovem? A gente fazia propósito e tal. Hoje é nos adolescentes. Qual é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é tirar a identidade deles. Você pode ser tudo e não é nada. Né? Então é uma geração sem limite, é uma geração que não consegue. Cara, eu oro pelos meus genros. Eu oro pelos meus genros. Para serem homens, primeiro, homens, conforme diz o pai de Davi para Saul. Seja homem, para Saul, né? Seja homem e tenha calça. Eu oro para isso. Primeiro, ser homem. Não sei se pastor Lázaro, Deus abençoe, viu? Obrigado. Um beijo, vou convidar bispo, o senhor qualquer dia para a gente fazer um bate-papo aqui, pastor. Cara, isso é top. Pode marcar que depois eu passo contato dele para você. Tá bom. Então, assim, primeiro, para ser homem. Segundo, para ser um homem de Deus. Porque tem uns homens de Deus aí, filho, na igreja, que eu falo para você: olha, tem uns caras e umas mulheres de Deus aí que... Entendeu? Então é uma geração que está desintegrada, eu diria. Eles não sabem quem são. É mais ou menos o que o Winnicott fala do bebê quando ele nasce. O bebê não sabe quem é ele e quem é a mãe. Ele está desintegrado, sabe? Essa geração está desintegrada, ela não sabe. E nós somos responsáveis por essa integração deles. Por isso que nós temos que militar, sim, pelas coisas certas. O que é, o que não é, e ponto.
entendeu? E aguentar tudo que eles vão falar de mimimi. O pastor, hoje eu fiquei o dia todo pensando em algumas coisas, porque a gente ia bater esse papo. Ô, irmã Rose, eu mando sim, mando um abraço para a Rosa, pode deixar. E uma das coisas que eu fiquei na cabeça, que eu acho que o senhor pode me ajudar nisso, que uma das ações que a gente, uma pessoa que está com depressão hoje, uma pessoa que está com dificuldade, eu não sei se é a única ou se tem mais, mas é o perdão, porque a gente sabe que hoje em dia é muito complicado perdoar, né? E quando se traz alguma coisa para o coração e a gente não consegue perdoar outro, eu acho que isso também deve desencadear um processo muito grande na vida das pessoas. Eu falo no modo geral. O senhor acha que além do perdão tem mais alguma coisa? Ou o senhor quer fazer um comentário em cima disso? Ó, Se é nessa linha mesmo? o perdão, o problema é que nós estamos tendo perdão e aprendemos de uma forma errada. Perdão não é ausência de lembrança ou de memória. Isso chama-se amnésia. Então, assim, não adianta você querer esquecer. Enquanto você quer esquecer, você não vai perdoar. Perdão é ausência de dor. Essa é a melhor definição que eu tenho. Eu lembro, mas eu não sinto a dor. Ok? A mágoa causa. A mágoa somatiza e transforma em câncer. Olha para você ver. As mulheres hoje que adquirem câncer de mama, na maioria das vezes, tem um histórico de traição dentro do seu casamento. Aí eu perdoei, não perdoei. Eu tentei esquecer, não consegui. Aí eu tô convivendo com aquilo. Aí chega uma fase da vida, o corpo tá lá dentro moendo. O que acontece? Somatiza. Deixa eu dar um câncer aqui para eu não morrer. Ou para morrer. Entendeu? Então, essa questão do perdão é muito forte. A mágoa é geradora de depressão. Mas também, nós precisamos entender que essa geração ela é muito hormonal, instável. Né? Então, a gente não pode negar também que essa instabilidade hormonal... Cara, nós somos a geração que fomos criados com um negócio de soja, não sei o quê. Tudo isso é comprovado. Não tô aqui fazendo apologia a nada, mas é comprovado que diminui, que aumenta a feminilidade nos homens, que não sei o quê nas mulheres. Sabe aquelas coisas que a gente precisa tomar cuidado? E nós somos a geração mais frágil. Não adianta. Né? Não é que os nossos pais eram fortes. É que eles tinham capacidade de esconder de um jeito que a gente não tem. Minha mãe sofreu, sua mãe sofreu. Mas eles não tinham tempo para reclamar, porque tinham filhos para cuidar, tinham responsabilidades. Hoje não, hoje eu entro nesse negócio aqui, eu reclamo, eu faço o que eu quero. Entendeu? Verdade. E o senhor acha que hoje alguém consegue falar, não, que a pessoa que está ruim, né? Vamos falar assim, ela batendo no peito e falar, não, eu sozinho eu consigo resolver esse BO, o BO é Não. meu mesmo, eu vou que vou, e a pessoa tenta resolver, a pessoa está depressiva, está com problema, mas ela vai arrastando, e isso, como o senhor disse, pode desencadear e chegar até a um câncer, né? Sim. O que o senhor acha disso? Além da igreja, como que dá para a gente fazer dessa forma? Olha, vai na igreja, ou vai no psicólogo, ou no psicanalista, ou vai nos dois. Qual que é o primeiro caminho? A pessoa, às vezes, tem alguém desesperado aqui na nossa live, tentando entender. O que o senhor, a gente já pode dar de primeiro remédio, né? Aquele Tá. primeiro remedinho e falar, toma. Ó, deixa eu dar só um oi aqui pro meu VP aqui, que ele entrou aqui, pastor Rodrigo. VP é importante. Tava lá na igreja pintando. Ei, VP. Só uma coisa que a gente precisa entender. Não se cura a depressão com o tempo, se cura com ajuda. Entendeu? Boa. Então, não se cura com o tempo, se cura com ajuda. Sintomas para você saber se você está depressivo. Você está há mais de 3 ou 4 dias se sentindo indisposto, triste sem saber o motivo, chorando por um passarinho que voa torto, sensível a qualquer tipo de orientação ou de coisa. É um sinal que você já está entrando em um estado depressivo. Procure a ajuda de um profissional. Qual é a questão da depressão? E essa aqui é uma visão minha, do psicanalista Ezequiel, e eu respeito todas as outras visões, quero ser respeitado também. Eu penso assim, ninguém consegue sair de uma depressão. A gente consegue gerenciar a depressão.
ok? Tanto é que por muito tempo se deu remédio, se deu um monte de coisa e as pessoas continuam depressivas. Porque eu preciso gerenciar alguns sentimentos. Eu tenho que entender que tem coisa que vai me causar dor. E a vida é assim, ela é mais dolorosa do que saborosa. A gente tem mais de sabores do que sabores. Então não adianta eu querer viver pelo outro lado, né? Mas buscar ajuda de um profissional, em primeiro lugar, ok? Esse profissional, você precisa confiar nele. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico, a gente não vai em mais de um médico para ouvir o mesmo diagnóstico? É a mesma coisa. Talvez o primeiro profissional que você arrumou não deu conta. Porque tem muita gente que chega no consultório e fala assim, ah, mas eu já passei e não resolveu. Mas espera aí, qual foi o nível de transferência que você teve? Qual foi o nível de auxílio que você teve? Você procurou um outro quando você sentiu que não estava dando certo? Então, busque, se necessário, mais de um. Ok? Eu diria que um dos estágios mais perigosos da depressão é quando passa por nós a pulsão suicida. Nesse caso, já é melhor você procurar um psiquiatra para um apoio medicamentoso. Porque a pulsão suicida, ela já é um estágio da dor tão forte que você só está vendo como saída para essa dor a morte. Por isso que eu mudei o meu conceito sobre suicidas. E não está na Bíblia aqueles. E a gente precisa entender isso, é um tema para uma outra, tá? Mas depois da psicanálise mudei demais. É uma dor tão grande que a única forma de estancar aquela dor é a passagem ao ato. E a passagem ao ato tem que ser discutida. Como será que Deus está vendo esse indivíduo que não achou um continente para depositar a sua dor? Será Pastor, que ele realmente atentou contra ele mesmo? Né? O que me, assim, eu fico mais pensando e talvez até me preocupa é que dentro da igreja o cristão ele procrastina muito essa situação e por conta de achar que essa situação é espiritual. Então, assim, ele está passando por uma depressão, está passando por um problema difícil, assim, nesse nível quase de medicamentoso, mas ele pensa, não, é só a igreja, eu vou conseguir resolver. Por isso que eu falei para o senhor, não, eu vou sozinho, ou às vezes Deus vai ajudar. Claro que Deus vai. A gente sabe disso, nós somos cristãos, mas, como o senhor disse, são coisas separadas, né? Então, Sim, não é sim. espiritual. E o Mas cristão, o nosso medo é esse, e pelo menos o meu, por isso que eu vim nesse tema, que o receio eu acho muito grande do cristão ele ficar procrastinando. Não, eu não preciso de ajuda, sim, é só a igreja. E isso é culpa da igreja. Isso é culpa dos líderes, isso é culpa dos pastores. Porque os pastores ensinaram isso. Entendeu? Eu falo aqui, não tenho vergonha nenhuma, aliás, de falar isso como pastor. Isso é culpa do pastor. Se você está num lugar que acha que tudo que você tem extra espiritual, você resolve do seu jeito, filho, sai desse lugar hoje. Tem coisa que não se resolve. Está provado, experiência. Tive caso de gente que achou que Covid se curaria com oração. Morreu. Morreu. Eu não estou falando de coisas... Então, a gente precisa entender. Nós precisamos voltar. E, infelizmente, Tuti, isso é culpa dos pastores e desse bendito, para não dizer maldito, evangelho da prosperidade que entrou desde o final da década de 80 até agora. Que nós estamos destruindo em nome de Jesus. Eu creio que essa pandemia foi mandada para destruir o evangelho da prosperidade, porque a gente viu que dinheiro não salva, que nada podia salvar, todos eram iguais diante de Deus. Então, o que salva? Eu ter uma fé racional. Olha o apóstolo Paulo. Apresenta racionalmente o seu culto. Tem que ser racional. Você não vai na igreja e não dá para você viver mais nesse absinto daquele evangelho pentecostal. Você tem que chamar o cara para a realidade. Entendeu? E às vezes a realidade é essa. Tem gente que eu falo, filho, você precisa de uma sertralina. Na minha opinião, sertralina deveria ter na água, igual tem flúor. Mas você precisa de um reguladorzinho emocional, você precisa de um aprazolam para você dormir melhor, filho, porque aí você vai pensar menos besteira. E os caras saem espantados, mas meu Deus, eu pensei que a oração não está resolvendo, filho. Você fica em insônia, você não consegue orar. Então, pastor, precisa. Tem até um testemunho aqui, ó, a irmã Rose, disse que onde ela estava tomando uma medicação, acho que depois ela foi tratada com os pastores, eu não sei qual família da fé que ela está,
Mas é esse acompanhamento pastoral, tratando e sabendo diferenciar a situação, eu acho que isso é essencial para as igrejas, né? E Sim, hoje a gente não se vê, não, é difícil você ver às vezes o pastor só faz uma oração. Não sim, é só isso. É a mesma coisa de a gente fazer alguma ação na rua, né? A pessoa está com fome, você só vai lá e ora. E sim, não é essa questão. Você fala, não, você leva uma marmita para a pessoa, você leva uma comida, aí sim, você sim, ora olha, também. Então, eu acho que a alma é essa situação também, né? A sim. alma, o espírito. Então, você tem que tratar, saber que são situações diferentes, né? Se a gente não conseguir entender, fica um pouco complicado de fato, né, pastor? Fica, e assim, ó, a irmã Rose, eu acho que ela é da sede, da de Campinas. Eu atendi por muito tempo em Campinas na Clínica da Alma, que é esse departamento específico, né, que a gente tem. E aproveitando, o, a psicanálise, que é um saber livre, ela está disponível para todos. Não é coisa de pastor, gente. Hoje, Tuti, eu quero aproveitar esse espaço aqui para dizer para você, eu tenho o privilégio de ter um instituto de psicanálise, chamado Confraria da Psicanálise. Todos podem fazer parte de uma escola onde os meus líderes estão, os meus pastores auxiliares estão, gente de fora. Por quê? Porque todo mundo tem que ter contato com algo que te faça conhecer melhor. O nosso problema é que a gente não tem tempo para se conhecer, para entender as limitações. Cara, tem limitações. Quando aprendi isso, minha vida mudou. Tem coisa que não dá para mim, eu falo não. Ó, o ser humano não foi treinado para falar não. É só sim. E a gente tem que aprender a falar não. E não tem justificativa. Você lembra quando a gente falava não e a gente ficava justificando? Não, mas é isso, é aquilo. Filho, não é não, acabou. Quando eu aprendi isso, Tuti, meu pastor ali falou, vem pregar hoje. Não. Ponto. Hoje eu não quero. Pastor, hoje não. Ô, fulano, dá para ir hoje, pastor? Hoje não dá. Ponto. E as pessoas vão aprendendo tanto quando você sabe falar não, que elas nem te perguntam mais o porquê. O problema é quando você não sabe. Todo mundo que te pergunta o porquê do seu não, sabe que você não sabe falar não. Então, quero convidar todo mundo que está assistindo aí. Em agosto, agora nós estamos entrando de férias, pode me acessar, ok? Tá aí a Confraria da Psicanálise. Vai ser um tempo muito bom. Depois você põe meu zap aí, faz um merchan online e Tá, sim. presencial. EAD e presencial, com professores gabaritadíssimos, pastores, clínicos, gente de primeira qualidade. Vale a pena. Eu acho que aí o senhor pegou num ponto essencial, que é o conhecer, né? É o se conhecer. A partir do momento que a gente se conhece e tem essa possibilidade de saber as nossas limitações, eu acho que é 50% já de caminho andado, né? Porque você sabe aonde você pode pisar, Sim. aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Então, pessoal, aproveitem. Hoje a internet ela nos disponibiliza essa facilidade. Aonde você estiver, você consegue fazer esse curso. Então aproveitem aí, eu vou depois, na hora que eu encerrar o vídeo, vai ficar no YouTube, a gente vai colocar os canais do pastor Ezequiel, da confraria, e isso vai ser bênção para você. Pastor, a gente já está quase no fim. O senhor tem algum conselho para as pessoas, para aqui hoje, aquele pessoa que vai ouvir nosso vídeo, fala, meu, eu não estou conseguindo fazer nada, eu não consigo nem fazer, nem procurar alguém, nada. O que a pessoa, não sei, Tem. aquilo que o senhor, Deus tem, está no seu coração para falar. Tá. Eu tenho sim. Não se cale. O seu silêncio já te fez sofrer demais. Quando você se cala, Freud vai dizer que os seus dedos estão falando. Não precisa os seus dedos falarem. Vá atrás de alguém que possa te ouvir. A demanda do ser humano não é falar. Alguém já disse, Deus deu 2 ouvidos, é ouvir. E o problema é que a gente quer fazer 2 bocas. Então, vá, busque ajuda. Não é normal essa tristeza. Não é espiritual também. Não é normal essa vontade de morrer. E também não é espiritual, porque Jesus não tem morte para você. Você está sim doente. Assuma o mais rápido possível. Porque quando eu assumo aquilo que eu estou vivendo, eu elaboro muito mais fácil. Há profissionais diversos aí disponíveis. Só aqui hoje entrou o bispo, está aqui o doutor Tiago Maranhão, tanta gente boa. É só procurar. Procura, tem. O seu Silvio escreveu a frase mais linda do mundo. Quem procura, acha.
E acha hoje, não é no SBT, acha em você, acha no outro. É só procurar. Procura que você vai achar. Saia dessa dor, não pelos outros, mas por você mesmo. E para de ter expectativa no outro. O maior motivo de depressão é que eu coloco todas as minhas expectativas em cima do outro. Eu tenho que ser bom por causa do outro, eu tenho que dar resultado por causa do outro, eu tenho que fazer... Quem disse que você foi feito para o outro? Né? Olha que coisa louca que é. Nós somos tratados assim, os homens. Você tem que crescer, comprar uma casa, ter um carro, ter uma família. E quem não teve a oportunidade de comprar casa, carro, não foi homem? E se Deus não tem um projeto de você ter uma casa própria, você morar de aluguel, você não vai ser homem? Mulher, tem que cuidar da minha casa e nada mais. Quem disse, filha? Será que você não pode estar deixando a sua vida muito pequena só para cuidar da sua casa? Cuide de você. Eu aprendi essa máxima. Se eu não cuidar de mim, eu não sirvo para cuidar da minha casa. Amém. Se eu não me amar primeiro, isso é bíblico. Eu não posso amar o outro. A condição do amor é ame a si mesmo. E depois o teu próximo como você. Então, a gente precisa entender isso. É isso que eu deixaria hoje. Amém. O pastor, antes da... Até a gente tem mais alguns minutos, e o senhor falou alguma situação de comparativo. E me veio à mente da própria internet. Hoje, a internet é um mundo virtual onde as pessoas postam somente coisas boas. Né? Às vezes a pessoa está, vamos dizer assim, né, comendo ovo e está... É o dia que ela come, numa vez no ano que ela comeu um pedaço de carne, ela posta lá. E isso causa uma ansiedade nas pessoas que estão vendo, né? Porque ela fala, poxa, todo mundo está bem, só a pessoa sorrindo. Então, eu acho que isso também, hoje, trouxe algo de angustiante para quem está vendo, né? A vida das pessoas. Acho que isso, dependendo da pessoa, ela entra nesse mundo e ela se coloca como a pior dos piores, né? Tine é o meu lá do som. Tuti, vou falar para você, eu tenho caso de depressão por causa de internet. O cara passa o dia todo vendo a vida dos outros e se frustra com a dele. Meu amigo, se eu for olhar a vida que tem aqui de margarina nesse negócio, eu posso mesmo cavar uma cova e me enterrar, porque ninguém consegue viver desse jeito. Esse foi o pior advento que causa depressão na gente. É eu querer alinhar a minha vida por aquilo que eu vejo aqui. Tá cheio de gente que perde. É comprovado, o ser humano perde mais de 6 horas do seu dia com o dedo para baixo e para cima, vendo coisas que não lhe acrescentam nada. A vida é dura. A vida é dura. A vida é dolorosa. Esses dias eu estava vendo o Karnal falar, né? A vida de hoje ficou sem graça. E eu termino falando isso aqui, ficou muito sem graça. No meu tempo, campeão era um. Hoje se faz um campeonato na escola, tem medalha para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o 20º. Não, filho, a gente perdia. Quem ganhava era o primeiro. O segundo saía chorando. Você já viu algum segundo comemorando alguma coisa? Já viu algum vice comemorar? Agora a gente não pode falar isso, né? Porque se eu falo isso, eu não estou sendo inclusivo. Eu estou depreciando. Não, filho. A vida é feita para um. Você tem que correr atrás e ganhar o seu. Faça a sua parte. Deixe dos outros. A vida tá chata ultimamente. Né? Você não pode falar para a criança, perdeu. É bullying. No meu tempo, eu sou careca desde os 11 anos de idade, filho. Porque eu sofri de bullying, era para ter morrido. Entendeu? Mas não. Então, a vida é assim mesmo. A vida é difícil, a vida é dolorosa. A vida é dolorosa. Essa é a verdade da vida. A gente está falando que a vida é fácil. A vida não é fácil. Coach está falando é mentira. Pastor está falando é mentira. Padre está falando e é mentira. A vida é dura, dolorosa. Mas é possível conviver com a dor e fazer da dor algo que te traga sentido e significância. É isso. Amém, amém. Pessoal, a gente está chegando no final. Pastor, quero agradecer de coração mesmo. Se pudesse, a gente ficava aqui por mais tempo. Esse assunto é um assunto muito impactante para as pessoas. Depois eu até quero ver com o senhor se a gente consegue depois trazer mais pessoas aqui para a gente fazer um debate, cada um conseguir colocar a sua situação também. Vai ser interessante, até nas visões, alguns com visões diferentes, mas a gente trazer um debate, continuar trazendo temas diferenciados. A gente, nesse portal, a ideia não é fazer fofoca gospel. Tem muito portal aí, gente, que o pessoal faz fofoca, fala de um, fala de outro. Não, a gente quer falar de Deus, quer levar temas abençoadores
para todos, para aqueles que estão ouvindo. Essa live vai ficar gravada tanto aqui no nosso perfil aqui, depois eu vou mandar para o pastor também, e lá no YouTube, para você ser abençoado. Não esqueça, o pastor Ezequiel é um pastor aberto, como ele disse, me conhece já há algum bom tempo, a gente já se conhece. Tem no nosso canal aqui, nosso perfil, vai ter o contato dele. Se você precisa de um aconselhamento, algo diferenciado, a gente precisa de algo de Deus, gente. Não adianta a gente procurar conselhos e situações aonde não é Deus que vai falar com a gente. Então, situações, visão de Deus, porque a gente precisa trilhar num caminho certo, né? Quero agradecer ao Dr. Tiago também, que está participando com a gente, o pastor Lázaro também, um enorme carinho pelo pastor Lázaro, por todos da família da Fé em Campinas, a todos vocês aqui que participaram também. Pessoal, na próxima semana a gente vai estar com o pastor César, vai estar falando sobre religiosidade e sobre também, eu esqueci a outra parte, mas é algo do dia a dia, que a gente vai estar falando se você consegue conectar tanto o dia a dia quanto a religiosidade. Participa com a gente na próxima quinta também, dia 30. E depois, o pastor Ezequiel vai voltar, vou marcar com ele também para a gente fazer um bate-papo com mais pessoas. A gente quer fazer um debate e eu quero trazer o pastor mais uma vez. Tem sido bênção, o pastor sempre foi bênção para a minha vida, para a minha família, e vai ser bênção para você também. Tá bom? Pastor, depois o senhor passa o contato da confraria, para a gente não deixar também de falar. Tá bom, eu vou passar para você. Sigam lá no meu canal, Ezequiel Rocha, pastor Ezequiel Rocha Oficial. Tenho lá no YouTube meu canal também, no Instagram, desculpa. Todo dia tem uma pílulazinha, todo dia tem um vídeo, um comentário. E a parte do material da confraria está ficando pronta. Contratei agora uma empresa, está terminando. E eu tenho certeza que vai ser bem. Vamos fazer uma mesa, uma confraria, chamada Dr. Tiago, Lázaro, pastor César, que eu conheço. E vamos fazer um debate, colocar esse povo para sintonizar. Agora, eu quero que você se lembre disso. E eu falei isso no Wills e todo mundo ficou... Mas é a grande verdade da vida. Gente, a vida é um barco que está num grande oceano de tempestade. E não é o vento que tem que mudar. É você que tem que ajustar as velas. Vento não muda. Ajuste as suas velas e siga até o seu destino. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Dá um beijo na Rosa aí, ok? Vem me visitar em Valinhos. E a hora que você quiser, é só chegar. Já vem preparado. Tá bom, pastor. Um beijo nas meninas, na Sara, na Selma, eu esqueci o nome da pequena. Sofia. Da Sofia. Eu vejo muitos os stories da Sara. Lá. Opa, estamos de férias por causa do inverno, mas essa semana eu vou pescar. E vou pescar. Tá bom. Pastor, Deus abençoe mais uma vez. Obrigado, viu? Amém. Pessoal, obrigado a você. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.